Mas eu acredito que a solução, já foi dita aqui também, em breves dias, né, nós vamos poder começar a ter os sistemas se interligarem, os sistemas poderem conversar entre si, e eu penso que o que nós precisamos ter é uma facilidade para os advogados, para que eles possam interagir nos diversos sistemas com mais tranquilidade. É atingir uma exigência da época, né? Sem dúvida. Nós estamos aí falando em era da comunicação foram todas as eras, de uma forma ou de outra, mas esta agora exige esta mesma linha. E foi falado aqui em conciliação, convém lembrar também que a Justiça Federal realizou jornadas, mutirão, né, de mediação, que tiveram excelente resultado ao longo do ano que passou, principalmente. E nós estamos aqui falando no consumidor também. E o José Dionísio de Barros Cavalcante representa esse consumidor. Algum resultado objetivo, recente para o consumidor, não? O que a população precisa perceber que essa virtualização do processo realmente vai trazer uma celeridade, a gente pretende que traga uma celeridade processual, mas isso tem que ficar muito claro, estamos muito distantes disso, nós estamos engateando ainda, não é porque isso é a cereja do bolo, né, falando uma linguagem clara para a população poder compreender. Agora com a digitalização do processo está resolvido, os processos vão andar rápido. Não é isso. Os processos faltam muito ainda para evoluir. Nós temos essa experiência que, inclusive, a Justiça Federal a cada momento está... Por que a gente fala tanto na Justiça Federal? Porque a Justiça Federal foi o projeto piloto que começou, então tinha a parte do sistema do juizado especial, do rito ordinário, agora está se integralizando em um só, tudo está havendo uma grande evolução. E um grande gargalo da Justiça, efetivamente, também é a Justiça Estadual, porque a Justiça Estadual, ela demanda basicamente 70% da demanda da Justiça Federal. É um volume descomunal. Esse acho que vai ser o grande debate, que é a Justiça Estadual, que é o problema, que é onde a maioria da população sofre, né? Nós temos o problema hoje na Justiça Federal, na Justiça Estadual, no sentido de que os processos estão sendo virtualizados de cima para baixo, por exemplo, os recursos especiais, os agravos de instrumentos, os recursos para o STJ e para o Supremo Tribunal, falando numa linguagem mais clara para o consumidor poder entender. Esses processos estão sendo digitalizados. Agora, o processo de primeiro grau, a tramitação do processo junto ao Tribunal de Justiça, ainda está tudo no papel, não tem nada digitalizado. Outra questão também que a gente está muito temeroso, como o volume da Justiça Estadual é descomunal em comparação à Justiça Federal, será que a internet, a capacidade de circulação de informação da internet vai dar vazão a essa demanda processual que existe na Justiça Estadual? Isso é outro debate, que a gente só vai saber quando for começar a implementação de todo o sistema. Então, o que tem que ficar muito claro para a população, não achem que é resolvido o problema. Não se resolveu, estamos muito longe. Lógico que tanto o Poder Judiciário, a população, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a gente se reúne constantemente para debater e aperfeiçoar isso. Indicou, inclusive, agora recentemente, nesse mês, um processo que deveria levar 5 anos, levou 1 ano e meio. Nós conseguimos uma decisão inédita no Brasil, que é com relação aos processos de fiscalização da Anatel. Esses processos de fiscalização da Anatel, durante 13 anos, ele tramitou de forma sigilosa. E agora, a partir dessa decisão da Justiça Federal, esses processos vão passar a ser públicos, né? Outra questão também importante na digitalização dos processos é a publicidade dos atos, né? Então, qualquer cidadão tem o direito de olhar o processo do outro. A partir do momento que esse processo fica digital, quer dizer, ele precisa de uma informação adicional para poder conhecer o conteúdo deste processo. E, por fim, eu queria finalizar da seguinte forma. A questão processual do Brasil, como muito bem está sendo comentado aqui, com que pese que existe 200 anos, nós estamos engateando. Engateando o quê? Qual é a especialidade da Andicom? É a defesa dos interesses difusos e coletivos. É o interesse da coletividade do processo. Fiquem vocês sabendo que hoje no Brasil não existe um Código de Processo Civil que tutela o interesse
coletivo e individual. Então, ao invés de a gente fazer 500.000 processos sobre um tema, poderia ser feito um processo só. Doutor José Dionísio, esse é o momento que o programa fica absolutamente antipático. Todos nós reconhecemos isso, porque ele estabelece tempo para cada um. O senhor tem 1,5 para completar. Ok. Então, o objetivo essa evolução processual, a gente fala nessa questão processo, para o leigo fica meio complicado ele efetivamente compreender. Mas se a tutela do direito difuso e coletivo fosse de forma processual pelo Congresso Nacional, com a união dos interesses, com certeza nós teríamos hoje um processo mais célere, juntamente com essa questão da digitalização dos processos. Muito obrigado, doutor José Dionísio de Barros Cavalcante, advogado, presidente da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, pela participação aqui no nosso Democracia de hoje. Noedir Rodrigues da Silva. Novamente, já foi dito muito bem pelos colegas de debate que há necessidade de uma mudança de mentalidade, porque o paradigma é outro. Veja, não são só 200 anos, mas desde que o papel foi inventado, se escreve o que se pensa e o que se quer dizer no papel. E agora, de repente, não é mais assim. Então, há outros problemas, assim, curiosos, mas que têm relação com isso. Por exemplo, a pilha... E o papel sofreu a resistência do papiro. Sofreu. Não vamos retroagir muito. Eu não teria... Mas, enfim, a pilha de processos, a pilha pressiona o juiz, pressiona o servidor, pressiona o advogado, mas, por outro lado, ela também diz, olha, eu estou aqui, eu tenho prazo. Então, nós já temos relatos pitorescos, assim, de pessoas que esqueceram, simplesmente esqueceram, porque chegaram lá e não tinha nada na mesa, e aí esqueceram, foram até para a balada e depois, mas, meu Deus, é hoje. Menos mal que os prazos, nesse caso, vão até a meia-noite do último dia do prazo. Mas isso é apenas uma digressão rápida. Como disse o Thomas Friedman, o mundo é plano. Hoje o mundo é plano. Hoje nós olhamos daqui e vemos tudo. Né? Hoje nós temos tudo. Então, isso fatalmente iria desaguar no processo. Porém, é interessante recordar algo aqui o colega da ADCOM acabou de mencionar em outras palavras. O processo, em princípio, ele não está mudando. O processo, em princípio, continua o mesmo. E é um processo criado numa ótica individualista. Daí as dificuldades para as ações coletivas, não apenas as da ADCOM, as do Ministério Público, enfrentam grande dificuldade. E o processo eletrônico não vai resolver isso. Mas há hoje projeto de código coletivo. Então, essas iniciativas todas terão que caminhar junto com a virtualização. Estaremos juntos, doutor Noedir Rodrigues da Silva, procurador do Trabalho. Rosângela Herzer dos Santos. Bom, sem dúvida que toda a virtualização ela é extremamente importante, falando para a sociedade agora, pelos benefícios que esse processo tende a trazer e vai proporcionar. E quero aqui também aproveitar que nessas demandas que são ajuizadas na Justiça Federal, onde nós temos aqui aquelas pessoas com o menor poder aquisitivo, que são aquelas ações de benefícios previdenciários, especialmente aquelas ações com problemas de saúde, enfim, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, elas têm hoje, se faz aí o censo, o retorno que a Justiça vem proporcionando a essas pessoas é espetacular. Porque a celeridade dessas ações, desses processos, vem realmente trazer aí e confortar muitas pessoas que ficavam até então numa situação de desamparo e desconforto que só vem a proporcionar. Muito obrigado, doutora Rosângela Maria Herzer dos Santos, da Comissão de Processo Virtual, Peticionamento Eletrônico e outras tecnologias da OAB do Rio Grande do Sul. Doutor Sérgio Renato Tejada Garcia.
telespectador teve a oportunidade de ver aqui o debate entre todos nós, operadores do direito, as divergências que nós temos, mas o telespectador também pode ter certeza que nós estamos todos trabalhando num objetivo comum. Estamos todos unidos, apesar das divergências, mas todos nós queremos uma justiça melhor, queremos uma prestação jurisdicional melhor, enfim, queremos que o cidadão, que é o nosso cliente, no final das contas, tenha um processo mais ágil, mais rápido, né? E os problemas que nós temos para enfrentar, as dificuldades que nós temos para enfrentar, são muitas, estamos recém mudando. Tem alguém que diz que nós ainda temos a cabeça de papel, mas todos nós ainda temos um pouco a cabeça de papel, como foi dito, desde que o papel foi criado, nós nos acostumamos com isso. E nós sentimos uma segurança muito grande com o papel e temos medo daquilo que nós não estamos vendo, que é aquilo que está na nuvem, né? Mas o nosso objetivo comum de todos nós é fazer uma justiça melhor. E para o cidadão, além desse resultado, que vamos ter uma prestação jurisdicional mais rápida, o processo fica mais transparente. Muito obrigado, doutor Sérgio Renato Tejada Garcia, juiz federal, coordenador do processo eletrônico na 4ª Região, pela participação no Democracia.